Olá a todos, olá a todas. Boa tarde, Portugal. Bom início de noite, Portugal. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Hemisfério Sul. Espero que vocês estejam hoje comigo com toda a atenção e principalmente com todo o desejo de ouvir sobre vidas humanas, ouvir sobre como a gente vive toda a nossa história e transforma isso em magia, em realização, em propósito, mas nunca perdendo a humanidade. Então, hoje, nós vamos falar muito sobre mindset, como a gente fala todas as quintas-feiras, porque eu acredito que a grande informação que todos nós deveríamos ter, talvez desde pequeno, talvez desde a escola primária, era como usar a nossa mente. Eu acredito que nós adquirimos muitas informações, todos nós. Eu também passei por isso, adquiri cursos e mais cursos e informações intelectuais. Intelectuais que levavam eu a ganhar ferramentas, muitas vezes estratégias, muitas vezes até grandes conhecimentos, muito preciosos, mas deixava de trabalhar a minha mentalidade. Hoje, eu falando com a minha turma de mentoria, eu lembrei para elas o quanto era importante uma mentalidade forte. Porque uma mentalidade forte fica blindada a tudo que acontece antes. Então, se você está chegando por aqui, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje no meu talk show era: como é que está a tua mentalidade? Você se considera alguém com uma mentalidade forte ou uma mentalidade fraca? Você precisa ativar, estruturar, enrijecer a tua mentalidade ou ela hoje já funciona como você gostaria? Então, hoje vamos começar o talk show, que é esse presente que eu acredito que eu dou para as pessoas antes do jantar, que é a forma que elas têm de alimentar a alma, ganhar conhecimento antes de alimentar o corpo físico. Eu quero que vocês se perguntem como é que está a mente de vocês. E já, né, para lembrar, coloquem aí nos comentários de onde vocês estão falando. Coloquem no comentário o que vocês fazem profissionalmente e, principalmente, como é que vocês veem a vossa mente agora. Porque o talk show de hoje vem trazer uma pessoa que tem um trabalho lindo, um processo de vida tão lindo quanto a realização, que é uma busca incessante de criar uma mente estruturada, uma mente endurecida, e quando eu digo endurecida, eu não digo rígida, eu digo forte, para que eu possa lidar com tudo que acontece fora. Consequentemente, uma mente blindada. E isso é fundamental. E hoje eu passei o dia em dois processos de mentorias, com mentis diferentes, mas trazendo a mesma temática de o quanto a tua mente está forte para lidar com as adversidades. O quanto você está preparado para lidar com as adversidades. O quanto você está focado no teu objetivo, que não permite que nenhuma adversidade atrapalhe o teu caminho. O quanto você conhece a tua história para percepcionar o quanto você precisa ou não enrijecer, estruturar, fortalecer mais a tua mente. Então, desfrutem, porque nós vamos realmente mostrar que é possível ter sucesso, realização e manter-se humanos, generosos, amigos dos seus amigos e principalmente feliz. É um processo que eu observo que as pessoas às vezes acham que está separado. Algumas pessoas dizem: eu quero uma vida em paz, eu quero ter alegria, eu quero ser mais espiritual, eu quero ter mais estrutura ligada à espiritualidade. E outras dizem: eu quero negócios, eu quero manter os meus sucessos, eu quero realizar os meus projetos, eu quero manter os meus negócios com lucros imensos, como se fossem coisas diferentes. E eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos formados de duas partes. E essas partes, quando estão verdadeiramente juntas, linkadas, o resultado é muito melhor. Então a gente precisa trabalhar a parte humana junto com a parte empresarial. Até porque as empresas são feitas de pessoas.
E quando eu observo isso, eu observo que uma empresa bem estruturada é uma empresa onde as pessoas estão com a mente bem estruturada. Então, se você é empresário, se você é empreendedor, lembre que você deve adquirir vários conhecimentos intelectuais. Você deve adquirir várias ferramentas. Você vai até fazer um processo imenso de marketing, de estratégias nas redes sociais. Mas lembra, se a condição humana não for trabalhada, a quantidade de lucro que você vai ter é muito menor do que aquela que você poderia ser. E isso mostra que eu preciso trabalhar o todo. E algumas pessoas já perceberam isso. E essas pessoas que perceberam isso estão tendo muito resultado. E isso não é de agora, já é de muito tempo. Porque muitas pessoas que encontram e buscam o seu sucesso diário sabem que precisa trabalhar a sua parte humana. Porque nós somos humanos. E essas partes humanas estão ligadas à nossa mente, ao que a gente sente, os nossos focos e as nossas intenções. E a partir daí eu posso trabalhar e vou trabalhar estratégias para chegar ao sucesso que eu gostaria. Mas essa parte humana é fundamental. Agora, essa parte humana não quer dizer fragilidade. Não quer dizer que eu vou trabalhar algo que tem a ver com algo que não me interessa. Não. Tem a ver com eu trabalhar o que eu sou. E antes de nós sermos empresários ou empreendedores, nós somos pessoas. Antes dos nossos colaboradores serem os nossos colaboradores, eles são pessoas. Então eu preciso trabalhar as pessoas. Eu preciso arrumar um tempo na minha estrutura para trabalhar o emocional das pessoas, para criar nessas pessoas uma mente que vai dar o sucesso que eu gostaria para mim e para a minha empresa. E a minha convidada de hoje é sinônimo disso, de uma pessoa que tem uma história de vida como todos nós e hoje é uma empresária de sucesso. Trabalhou a sua mente, trabalhou o seu emocional e hoje faz diferença no mercado aqui em Portugal, quiçá brevemente no mundo. Então, hoje a gente vai conversar com Sandrina Troncan. Sandrina, por favor, esteja conosco para partilhar a tua história. Muito obrigada por você estar aqui novamente. Muito obrigada por você ter arrumado um tempinho na tua agenda, que eu sei que é tão cheia, para conseguir falar com a gente e principalmente ser uma inspiração. Porque eu acredito que as pessoas que vêm aqui não só contam histórias, não só fazem ensinamentos, como também inspiram muitas pessoas. Então, bem-vinda, Sandrina. Obrigada, Marinélia. Eu é que me sinto lisonjeada com o teu convite. O meu nome é Sandrina. Eu nasci em França. Tenho 48 anos e neste momento vivo em Maceira, Leiria. Tenho tenho um negócio que já lidero há 25 anos em estética. Foi como tudo começou, e que tenho vindo a desenvolver para várias áreas, em que neste momento, lá está, fomos para a estética, depois fui trabalhar a parte emocional, já trabalhava corpo, senti necessidade de algo mais, fui para o emocional e neste momento trabalho mindset. E sinto que cada vez mais tudo o que está a vir já estava preparado para mim. Simplesmente eu não o via. Não estava aberta a. Porque ainda há bem pouco tempo, numa mentoria com alunas minhas, eu dizia, é impressionante como em criança, com o meu pai, eu já fazia massagem ayurvédica inconscientemente. Porque não sei se alguém sabe o que é massagem ayurvédica, mas há uma parte da terapia, da terapêutica da massagem ayurvédica, que é pisarmos a pessoa nas costas. E lembro-me que quando eu era pequena, o meu pai muitas vezes chegava à casa e ele tinha uma cifose, ou seja, uma marreca, e ele tinha muitas dores nas costas. E ele pedia-me, ó filha, pisa aqui as costas ao pai. E eu ia para cima das costas dele e andava ali, para trás e para a frente. E acho engraçado hoje quando eu vejo
que isto não veio do nada. Isto já trazia tudo, já havia memória, já havia ali raízes, já havia algo a ser predestinado para mim, como eu costumo dizer. E então foi por aí. Aquelas coisas que as pessoas dizem que têm azares na vida, eu costumo dizer que eu tive muitos azares bons na vida. Sandrina, pegando essa tua deixa, né, de azares bons na vida, você começou falando que você nasceu em França. Conta para a Sim. gente um pouco dessa tua trajetória, até para quem está nos ouvindo, né, nós estamos falando de Portugal e Maceira é uma cidade aqui em Portugal, então, né, nós estamos falando de alguém que nasceu num país e veio para o outro, assim como eu nasci num país e vim para o outro. Conta um pouco essa tua trajetória de vida, desde França até essa tomada de consciência, essa busca pela massagem ayurvédica, por exemplo. Conta um pouco isso para nós. Eu nasci em França, os meus pais foram imigrantes e quando imigraram iam ilegais, como na altura a maior parte das pessoas foram. Entretanto, fui concebida e a minha mãe tinha um contrato de trabalho que ainda não estava assinado. E quando ela ficou grávida, ela ficou muito assustada de como seria se soubessem que ela estava grávida sem ter os seus documentos assinados, o seu visto, no fundo, a sua legalização. Então, a gravidez dela, ou a minha, foi escondida durante algum tempo até ela ter os papéis legais. Okay. Vivi lá 12 anos, foram... O meu irmão, tem um irmão, também nasceu lá, nascemos lá, a minha primas, pronto. O meu pai e a minha tia foram para lá e lá constituíram família. Pronto. E como era a vida? Desculpa? Como era a vida lá para a Sandrina criança? A vida lá, como é que eu ia dizer? Era muito aprisionada. Nós vivíamos em apartamentos, ou seja, para mim, eu sentia-me sempre pequena, fechada, entendes? Eu achava que tinha tanto para explorar e resumia-me ali ao apartamento. Porquê? Porque era escola, casa, casa, escola. E eu fui sempre muito teimosa e desafiante. Eu sempre desafiei a minha mãe. Eu costumo dizer que a insistência e persistência vem desde aí. Tudo o que ela me dizia não faças era exatamente o contrário que eu ia fazer. Graças a Deus, ainda hoje sou teimosa que chega. Quando eu meto uma coisa na cabeça, eu corro atrás e eu consigo. E então, é assim, eu sempre me lembro de ser uma criança, eu costumo dizer às vezes, bipolar. Porque ao pé das outras pessoas, eu era uma menina adorável, quietinha, sossegada. Quando eu estava no meu meio, Nossa Senhora, eu fazia tudo e mais alguma coisa. Tinha direito a partir de tudo, tudo. Era terrível mesmo. E então, pronto, eu digo que quanto mais aprisionada eu me sentia, maior era o desafio de sair dali. E assim cresci, até aos meus 12 anos, em que os meus pais resolveram que era a altura certa de me trazerem para Portugal, de virmos de vez para cá. Okay. E aí foi difícil para mim. Foi difícil porque é aquela fase da pré-adolescência, em que eu já tinha os meus amiguinhos, já tinha escola há alguns anos, já tinha catequese, aliás, era acólita lá na igreja, já fazia assim, já me sentia como fazendo parte, inserida, entendes? Sim. E quando chega o momento de vir embora, por um lado havia algo que dizia, ok, bora lá. Porquê? Porque eu também já tinha cá os meus amiguinhos, mas eram os meus amiguinhos de férias. Ok. Ou seja, eu vinha 2 meses por ano para cá, eram os amiguinhos de férias, mas a minha vida, os meus amigos, os meus hábitos estavam criados em França.
Então foi complicada essa mudança e ainda acentuou mais a minha rebeldia. Essa revolta de porquê? Porquê é que eu tenho que sair agora daqui? Agora que eu estou tão bem, que eu já me estou a inserir, porque eu nunca consegui saber bem, durante muitos anos eu não soube de onde é que eu era, porque eu ia para a França, era a portuguesa. Só dizia, ali a portuguesa, a menina portuguesa. Eu vinha de férias para Portugal, eu era a francesa. Era a francesa para a esquerda, a francesa para a direita, e depois eu tinha um sotaque, eu falava um português com um sotaque francês que eles diziam que fugiam para o brasileiro. E então, olha, eu achava graça porque eu dizia assim, mas bolas, será que nem sou francesa, nem sou portuguesa, agora ainda tenho sotaque brasileiro? Digo, ela é tão gira, parece uma brasileirinha a falar. E era engraçado, eu achava graça, né? Mas ao mesmo tempo, com o crescimento, né, eu comecei a sentir um vazio. Quem eu sou? Uhum. Onde é que eu pertenço? Porque era como se eu não tivesse um sítio certo para estar, para viver. Exato. Eu não era reconhecida em nenhum lado. Eu não me encaixava, encaixava-me em todo lado e não me encaixava, não é? Porque quando eu pensava que estava encaixada, vinha alguém dizer, olha, a francesa. E depois, quando casei, lá está, casei jovem, tinha 16 anos, engravidei, lá está, a minha rebeldia, a minha mãe não me deixava sair de casa e eu arranjei métodos de sair de casa e deu no que deu. E quando eu casei, como estava nesta terra há pouco tempo, para além de ser a francesa, a minha identidade ainda passou para a mulher de. Eu Uau! não era a Sandrina, eu era a mulher do fulano, eu era a mulher do cicrano, eu era a nora do não sei quem. Porquê? Porque eles é que viviam nessa terra há mais anos, cresceram lá, nasceram lá. Eu fui para lá tipo em plástico. Então, como ninguém me conhecia, né, ou pouca gente me conhecia, a forma de me associarem era eu sou a esposa de. Então, ainda mais perdida eu me sentia. Porque eu nunca era a Sandrina. Ok. Perfeitamente, entendo. Imagino que muitas pessoas se identificam com isso, né? Não só com a mudança, né, de um local para o outro e perde a identidade, né? E não adquire rapidamente outra identidade, porque tem um hábito, tem uma identidade que vem com ela de alguma forma, e chega no outro país, essa identidade é meio confusa, não adquire outra. E também quando a gente vai para o casamento, dependendo de que família a gente entra, na verdade, né? Em que lugar a gente está, a gente vira, né? Pode virar a esposa dele, que nem quando a gente coloca o filho na escola, que vira a mãe dele, né? É isso mesmo. É. Então foi muito isso. Comecei a trabalhar muito jovem numa fábrica de mobiliário, numa empresa, em que passava Trabalhar fazendo o quê? tudo, tudo. Eu fazia desde a lixagem, colar folha, muita coisa, pintura. Era o que aparecia, o que eu tinha que fazer, o que me mandavam fazer. Eu nunca me neguei, fui sempre aprendendo. Ensinavam e eu aprendi, ok, e sou grata por esse trajeto, porque numa altura eu fiquei com problemas na coluna e procurei um médico e esse médico disse-me que eu só tinha duas hipóteses. Só continuava ali naquela empresa a fazer aquele trabalho e aos 30 e poucos anos estava paralítica, ou tinha que mudar de vida. E no fim de vida dessa consulta eu ouço um anúncio no rádio de estética, uma formação de estética. E há 25 anos atrás a estética era algo ainda muito pouco falado. Pouco se falava em estética, não é como agora. Ainda assim, aquela curiosidade, cheguei a casa, falei com o meu marido, e ele, tu gostas, tu achas que te identificas? E eu, sim, sim. E fui saber.
fui saber, e lá está, como sempre, os valores eram enormes. E eu, quando ouço valores, algo que me foi passado também pelos meus pais, para a gente não esticar o pé mais do que o lençol, eu ficava logo super assustada. Ai, como é que eu vou pagar isto? Como é que eu não vou pagar? Não sei o quê. E então entrei, eu acho que esta empatia, criei uma empatia logo com a dona da escola maravilhosa, em que ela me disse, olha, Sandrina, tu vais fazer formação, não vais fazer prestação nenhuma ao banco, eu não te conheço, mas eu vou confiar em ti. Então, tu vais dar todos os meses, vamos combinar algo, um valor assim, assim. E tu, todos os meses, vais entregar esse valor. E assim fiz. Continuei a trabalhar no mobiliário, saí às 6 horas e, como eu dizia, parecia uma motoqueira porque era chegar a casa, tomar banho e cabelo molhado para a formação. E vinha de lá à meia-noite. Então, eu era sempre a última a chegar, quase, porque saía do trabalho às 6, às 7 começava a formação, para ir para a Leiria, estás a ver o trajeto e a corria, né? Sim. Mas pronto, mas fiz a minha formação e ainda hoje, nesse espaço, nessa escola que me acolheu e que tanto sou grata, elas conhecem-me como a menina da caixinha do dinheiro. Por quê? Porque quando nós tivemos a formação, foi-nos dado um kit metálico com as ferramentas de estética. E eu guardei essas ferramentas noutro sítio, acondicionei, e aquela caixinha ficou a ser a minha caixinha, o meu cofre. Então, quando eu comecei a fazer os meus trabalhos em casa, todo o dinheiro que eu fazia, eu punha nessa caixinha e eu ia, ao fim do mês, pagar a minha mensalidade com essa caixinha. E então elas, desde moedas a notas, ia tudo a chocalhar. Então, quando elas ouviam a caixinha metálica a chocalhar, elas riam-se e diziam, lá vem a Sandrina com a caixinha do dinheiro. Okay. É uma caixa que ainda hoje eu guardo, porque é maravilhoso, é uma memória, e é um símbolo para mim, que sim, tenho conseguido honrar sempre os meus compromissos. E essa parte da confiança que depositam em mim, eu sinto isso como algo extremamente merecedor e enche-me o coração, é gratificante, porque eu sei de tantas pessoas que não têm essa sorte, no fundo, que eu tive, de depositarem essa confiança nela. E foi assim, trabalhei 12 anos, fiz a minha formação, comecei a trabalhar em minha casa, abri o meu espaço em minha casa, fiz a minha coleta, e passado 12 anos eu comecei a querer mais. Este espacinho aqui já não era o suficiente. Era como se eu sentisse que eu tinha para entregar algo de valioso, para entregar em mais pessoas. Então, estar só a trabalhar com as pessoas da terra, às quais sou grata, porque foi aqui que tudo começou, mas eu queria entregar a mais pessoas. Então surgiu a hipótese de trabalhar para a Vila da Maceira. Okay. Quando você começa fazendo que técnicas da estética? Então era manicure, pedicure e as limpezas de pele e maquilhagem. Basicamente era isso que eu fazia. Okay. Em minha casa. Sim. Quando eu comecei a querer trabalhar corpo, eu senti necessidade de mudar, porque aquele espaço que eu tinha já não chegava. Era pequeno, eu não tinha mais sala para fazer uma sala de corpo. Então foi quando surgiu a oportunidade de comprar a loja que ainda hoje eu tenho na Maceira. E avancei e fui para lá, investi, criei a minha loja. Desculpa? Deu medo de fazer esse investimento? Deu. É sempre aquele medo do pulo. Como é que vai ser o salto? Ai, como é que vai ser? Será que eu não... sabes, era um medo, mas o meu medo não é o de dar o pulo. O meu medo é sempre de não conseguir cumprir.
com o outro, entende? De falhar com o outro. Esse é sempre o meu, foi sempre um medo, porque eu nunca gostei de prejudicar ninguém, nem de falhar com ninguém. Então, quando nós fazemos investimentos, lá está, e quando começamos a trabalhar com bancos, sabemos que não há a bébia que eu tive com a diretora da escola de estética, né? Há ali uma data para cumprir, há juros, há tudo isso. Então, o meu medo era mais aí, não era tanto se eu vou ter clientes ou não, porque isso é engraçado que eu sempre confiei que elas viriam, umas iam para dar espaço a outras, foi sempre assim um fluxo de vai e vem, e pronto, o meu medo mesmo é não cumprir com as entidades que eu achava, que eu acredito que são superiores, né? Os bancos, essas coisas assim. E, no entanto, começou tudo a fluir com muita facilidade. As clientes vinham e eu cada vez mais trabalho, mais trabalho. Para teres uma ideia, eu cheguei a trabalhar das 7 da manhã à meia-noite, em estética, sozinha a trabalhar. Até que tive que começar a colocar funcionários. E aí mais um medo de falhar. Era mais uma responsabilidade. Ok. Então, olhando aquela menina, né, que veio de França, pré-adolescente, depois essa mulher que casa e vira mãe, vem sendo sempre desafiada de alguma forma, né, para fazer um pouco mais, né? Porque Sim. mudar de um país, mesmo não sendo a tua vontade, você veio por conta dos teus pais, mas já é mudar para o novo, já é criar uma outra estrutura. Depois a maternidade e o casamento. Na verdade, são, né, etapas de vida, como se a vida fosse te convidando para crescer, não é, Sandrina? Sim, sim, a vida foi-me convidando para crescer e graças a Deus tive sempre pessoas que, de uma forma ou outra, me apoiaram sempre. O meu marido apoiou-me muitas vezes com o meu filho, porque lá está, ele era pequeno, tinha, talvez ele tivesse os seus 8 anos, quando eu mudei de espaço, 8 ou 10, e então havia aquele apoio, pelo menos com o jantar. E isso fez com que, muitas vezes, isso também criou em mim revoltas, ressentimentos. Aquele sentimento de, ok, eu sinto-me realizada, mas eu se calhar estou a ser uma má mãe, porque eu não estou em casa, uma má esposa, entendes? Uma Porque, culpa, né? exatamente, essa culpa de, para não dizer não às clientes, né? Eu dizia não a mim mesma, quando a minha vontade era de estar a acompanhar a minha família, tal e qual como as minhas clientes acompanhavam as delas, né? E muitas vezes isso foi uma coisa que cresceu em mim, e como eu não queria passar isso para fora, eu fui ganhando a pose da durona. Eu vestia, como eu costumo dizer, uma máscara, uma capa, uma pedra à minha volta, que eu era forte e eu aguentava tudo. Eu imagino E que várias mulheres que estão nos ouvindo, e nesse grupo, né, que fala muito, que a gente fala muito de negócio, eu imagino que muitas mulheres sentiram exatamente isso, como você, e algumas até sentem, né? Porque, de alguma forma, querendo ou não, nós somos condicionadas, muitas vezes, a nos ver como a cuidadora da família, né? Por mais que a gente crie formações, que a gente tenha incentivos familiares para aumentar o intelecto, adquirir conhecimento, parece que há uma partezinha lá dentro que diz, no fundo, quando você vai crescer, mas você vai cuidar da família, né? Quando a gente começa a sair um pouco para o outro lado, que é ok, eu cuido da família, mas também eu vou para o mundo dos negócios. Eu acho que em todas nós tem uma parte que diz, eu estou abrindo mão da minha família, do meu filho, da minha casa, né? Não é? Eu acho que todas nós sentimos isso em algum momento. é isso, e ao mesmo tempo eu repeti inconscientemente um padrão dos meus pais, porque os meus pais, como foram imigrantes, tinham 2 trabalhos. Trabalhavam durante o dia numa empresa e à noite faziam limpezas. Então, e o que eles diziam sempre
era que trabalhava muito para nos dar uma vida melhor. Então, essa frase, durante anos, ali o início, era por aí que eu dizia muitas vezes também, repetia essa frase: olha, filha, a mãe trabalha muito para te dar uma vida melhor. Mas a vida foi-me ensinando que o melhor nem sempre é aquilo que a gente acredita. O melhor para mim pode ser uma coisa e para o meu filho poderia ser outra. Perfeito. E eu comecei a ter uma consciência disso muito mais adiante. E eu costumo dizer, há pessoas que criticam as clientes e eu costumo dizer, eu agradeço todos os ensinamentos que elas vão trazendo, porque elas trazem-nos muita coisa. E eu lembro-me, numa altura, uma cliente foi assim aquela chapada de luva branca, sabes? Tu levas na vida. E eu lembro-me que ela trabalhava até às 7h30 e ia fazer um tratamento de rosto, nunca mais me esquece. E ela disse, eu saio às 7h30 e venho direto. Ok, passou-se 7h30, passou às 8, passou às 8h30 e eu ali à espera. E no primeiro tratamento, ok, atrasei-me, não sei o quê, e eu, sim, ok, tudo bem, lá está, sorriso no rosto, e atendi a senhora. Na semana a seguir, volta a acontecer. Só que volta a acontecer com uma coisa que eu não estava à espera. Ela chega e diz-me assim, olha, atrasei-me porque fui a casa, jantei, dei jantar à minha filha e vim. E a filha dela era da idade do meu filho. Uau! E nesse dia saltou-me a tampa, porque eu às vezes também me salta assim, saltava-me mais lá atrás, agora graças a Deus estou mais contida. E eu disse assim, não sei qual a tua diferença, ou o que é que tu és mais do que eu, ou a tua filha é mais do que o meu filho. Porque eu estou aqui sem jantar, o meu filho não tem uma mãe em casa, porque eu estive à espera que tu viesse para fazer um tratamento. Eu também tenho fome, e eu não sei se o meu filho tem jantar em casa. E eu respondi na altura, mas aquela resposta depois, no dia a seguir, foi assim, não, Sandrina. Ela trouxe um ensinamento. Tens que olhar para isso como um ensinamento e não uma revolta, um ressentimento. É mesmo isso, valorizaste, impor os teus horários, fazeres de forma diferente. Na semana seguinte, nessa semana eu avisei-a, para a semana repetir o episódio, eu às 8 horas vou-me embora. E às 8 horas eu vim-me embora. E ela não tinha chegado. Na semana seguinte ela estava lá pontual às 7h30. Uau! Uau! Então, é mesmo isso. Ou aprendemos com as situações, ou nos fazemos vítimas das situações. É perfeito. Ou a gente é vítima da nossa história, ou a gente é criadora das mudanças que a gente quer ver na nossa história, né? Exatamente. Exato. E foi isso que eu fui aprendendo ao longo de todo esse trajeto. Depois foi quando eu comecei na massagem ayurvédica. Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo, Sandrina, o que é uma massagem ayurvédica? A massagem ayurvédica é uma massagem terapêutica que trabalha todos os sentidos e o alinhamento corporal, além de tração, alongamentos, ou seja, é uma massagem bem completa e já mexe muito com a tua parte espiritual e emocional também. Já trabalha muito essa parte. E essa massagem foi uma segunda viragem na minha vida, porque quando eu fui fazer essa formação, aconteceu algo em minha vida que me deixou balançar muito. Eu passei por uma situação muito difícil para mim mesmo, a nível da autoestima, e eu lembro-me que cheguei à aula na vítima.
E eu cheguei lá, naquele choradinho, ai, eu não sei se vou avançar, porque aconteceu-me isto assim, assim, sabes que aquela vontade de me passasse a mão na cabeça, e já tens razão, se calhar não é a altura. E, e eu lembro-me que levei um safanão, mas um abano daqueles que me disseram assim, ok, a escolha é tua. Ou começas, ou dias. Agora escolhe. E eu fiquei assim, e agora? E eu fico. Resolvi logo ali na hora. Pronto. E foi mais uma escolha maravilhosa, lá está, como eu costumo dizer, no meio dos azares há sempre aquela insistência, aquela teimosia de bora lá, bora lá. E foi quando eu comecei essa formação que trouxe-me uma mudança já bem grande a nível de eu me afirmar comigo mesma, de me posicionar, de dizer não sem problemas, entendes? Não era ainda bem sem problemas, o sem problemas veio ainda mais para a frente, mas aprender a dizer não, aprender a identificar que o meu corpo, as dores no meu corpo, tinham uma leitura emocional e então que eu tinha que trabalhar essa parte emocional para não sofrer de dores. Uhum. E foi bastante bom até ao momento em que vem mais um vazio e uma necessidade de aprofundar mais conhecimentos. Porque só o corpo já não era suficiente. Havia mais algo que me faltava. E foi quando tu apareceste na minha vida com a terapia de Rebirthing. Ok, ok. Que fez todo o sentido para aquilo que eu já fazia, acrescentar mais esse passo. A terapia de Rebirthing, não sei se toda a gente sabe o que é ou não, é uma terapia de renascimento que é feita à base da respiração consciente, em que nós vamos mergulhar em memórias, bloqueios que nós temos em nossas vidas e que muitas vezes desconhecíamos. As coisas acontecem, acontecem, repetem-se, repetem-se, e nós vivemos em ciclos como, eu costumo dizer, a pescadinha do rabo na boca, em que as coisas vêm, fazem, acontecem, a gente diz, nunca mais, e passado um tempo, e estamos sempre a vibrar no mesmo. E foi nessa terapia que eu aprendi e identifiquei imensos bloqueios meus, padrões, muitas coisas que condicionavam a minha vida. Ok. E foi algo que primeiro eu estava muito remitente, porque lá está, as formações eram aos sábados, e eu perder sábados, para mim era muito complicado, os sábados. Eu tinha na ideia que quem é que ia fazer parte da estética aos sábados? Logo aos sábados, como é que podia ser? A calhar ao sábado no meu trabalho, impensável. Então foi começar, lá está, a entender que eu podia faltar e nada acontecia. Tudo continuava a trabalhar. Eu chegava lá e estava tudo tranquilo. Quer dizer, nesse momento, daquela profissional que trabalhava em casa e foi para esse espaço novo, já tinha funcionárias. Já tinha 2 funcionárias na altura. Já tinha 2 funcionárias. E ainda assim era o medo de, e se eu faltar? Porque muitas vezes as clientes traziam, eu quero que sejas tu, eu quero que sejas tu, tens de ser tu a cuidar de mim. Era aquele apego de são minhas clientes e só eu é que trato delas bem, e se não for eu a tratar bem delas, elas não vão confiar e vão para o outro lado. E acabei por ver que, sendo eu ou seja outra pessoa, as que gostam e se identificam e valorizam o nosso trabalho, ficam. Isso tem a ver com medo, né, Sandrina? Exatamente. Os medos que nós contraímos e que nos impedem de avançar. Boicotes.
Eu costumo dizer que são boicotes que nós criamos como desculpa para. Então havia essa resistência. Formação ao sábado, sábado, domingo, tenho que sair à sexta-feira, dormir lá 2 noites, falhar em casa, com o marido, com o filho. Aquilo era mais uma mudança. E então, para quem já tinha vinculado a menina rebelde e teimosa, né? Era mais uma vez a reforçar essa rebeldia, né? Tu és má, tu desprezas as pessoas, tu abandonas as pessoas, e no fundo não era nada disso, era só medos meus, porque eu nunca abandonei nem nunca desprezei ninguém. Eu faltava, em casa sim, mas quando eu estava por inteiro. Aprendi a estar por inteiro, porque esta aprendizagem toda vem mostrar que muitas vezes eu estive em casa vazia. Ok. Eu não tinha para entregar. É muito interessante isso que você diz, porque se eu quero, na verdade, ser um grande empreendedor, um grande empresário, ou se eu penso em deslanchar com a minha carreira, uma coisa que eu tenho que ter muita atenção são as ciladas das objeções que eu acabo acreditando. E as objeções maiores estão sempre ligadas a tempo, sempre ligado a dinheiro, nesse caso, a falta de dinheiro, ou ao amor das pessoas que estão à nossa volta, né? Então é interessante o quanto as pessoas às vezes não se dão conta que quando elas respondem com uma objeção, elas estão sempre respondendo com esses 3 tipos de objeção, que é, eu não tenho tempo, talvez não seja agora para mim. Outros dizem, talvez eu não tenha dinheiro, eu não consigo investir tanto, quando eu tiver dinheiro eu volto. E outros que dizem, mas imagina lá em casa, como é que vão ficar se eu não estiver? Quer dizer, é sempre essa dinâmica. E esse tempo todo de carreira, né, que nós temos um tempo muito parecido de carreira, 25 anos, e eu vejo que as pessoas, independente das questões que trazem para trabalhar, né, para melhorar, as objeções são sempre as mesmas, sempre toca nesses 3 pontos. E você deu esse exemplo, quando você foi fazer a formação em massagem ayurvédica, chegou lá com aquela coisa, talvez não seja para mim, não é agora, não tem né, o tempo. Depois, na formação de Rebirth, a família. Quando foi comprar a loja, o medo, será que eu vou conseguir manter o compromisso? O medo do dinheiro. Quer dizer, nós estamos todos sempre, né, olhando para essas objeções. E quando a gente não dá conta disso, não cria uma mente estruturada e forte, essas objeções realmente criam um tamanho que a gente acredita nelas mais do que acredita na gente mesmo, não é? É verdade, é verdade. Eu costumo brincar muito com as clientes, porque às vezes, quando estamos a falar e eu digo, não sei o quê, vou a Lisboa, passear a Lisboa. Eu não, eu para Lisboa, o que é que eu vou fazer para Lisboa? Gastar dinheiro em gasolina e não sei o quê, não sei quanto. Eu não tenho tempo para ir para Lisboa. E eu digo assim, pois é, vocês são muito engraçadas. Queixam-se, quando têm a oportunidade de ir passear para Lisboa, não vão porque é tempo, é dinheiro e o que é que vão lá fazer e não sei o quê. Mas depois, se têm uma fatalidade ou um azar na vida que precisam de ir todas as semanas a uma consulta médica a Lisboa, já vão e até já dizem, tenho que ir, tenho que não sei o quê, tenho... Então, o tempo que disponibilizam para o mal, disponibilizem-no para coisas boas. É verdade. Sabem, basta quando as más vêm. É verdade. Usufruam do bom. Porque muitas vezes não temos tempo, não temos dinheiro para isto ou para aquilo que até precisávamos e nos ia fazer imensamente bem. Mas se surge uma doença, nós temos que ter o dinheiro. O dinheiro tem que aparecer e ele aparece. O tempo é a mesma coisa. Muitas vezes, não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo. Mas se estiverem doentes, têm tempo que sobe e lamentam-se na mesma. É verdade. É verdade. Se a família estiver doente, se o filho estiver doente, se ela estiver doente, se o filho precisar do tempo dela, precisar do dinheiro dela, ela está sempre ali. Né? Ali. Isso para elas, não. Para elas nunca há, nunca é o suficiente.
E é uma das coisas... Diretamente a autoimagem, a autoestima, que é uma coisa que hoje tu trabalha, né? Alimento, e ainda ontem fiz 2 mentorias ontem, dei aula, e durante a aula, à noite, recebi um agradecimento enorme, e fiquei assim lisonjeada, né? Mas foi o que eu disse, eu dou-vos as ferramentas, o trabalho é vosso, porque vocês podiam chegar aqui e não fazer nada. Eu dou-vos as tarefas e vocês fazem as tarefas, independentemente de ser difícil. Quando têm dúvidas, eu digo-vos como é que você... A minha forma, não é? Como mentora, eu posso vos dizer como é que eu faço. Quando é a parte das afirmações, normalmente, quando eu digo vais fazer 100 afirmações, 100 vezes? Sim, não tens que fazer seguido. Cada vez tens um bocadinho, faz, cada vez... E então é muito isso que elas me têm trazido, é todas as soluções que eu trago, cada vez que elas têm desculpas. Elas vêm com desculpas e eu, pimba, elas vêm e eu, argumento. E uma ontem dizia assim, olha, Sandrina, é tão engraçada porque tu a semana passada disseste-me uma coisa e disseste-me assim, vai para a frente do teu balcão, porque ela tem um negócio. E eu tinha estado nesse negócio como cliente. E apercebi-me de uma coisa que ela fez sem dar por ela. E eu disse a ela, olha, tu entraste lá e tu não te apercebeste, mas geraste ali um bocadinho de confusão. E ela ficou, assim, mas olha, faz uma coisa, quando tiveres um bocadinho, fica na parte de fora do balcão e observa. E ela ontem disse, eu tenho que estar na parte de fora do balcão a observar e entendi perfeitamente aquilo que tu me quiseste dizer a semana passada. Eu vi a confusão que tu me disse, quiseste que eu visse e que no meu entender eu ia fazer o melhor porque eu ia atender mais um cliente, eu ia... era para o cliente não estar à espera. E então ela foi agilizar a coisa. Mas ao agilizar, fez ali confusão no meio dos outros colegas de trabalho. E eu disse isso, passei-lhe essa informação, mas para ela avaliar, porque quem sou eu, né? Eu dei a minha opinião. Mas ela depois realmente foi fazer esse trabalho que eu recomendei e ela realmente observou que aquilo que eu tinha dito que sim, fazia todo o sentido, que muitas vezes ela não tinha necessidade de ir para lá, mas assim como a Sandrina não podia faltar aos sábados para fazer outras coisas que ela queria, esta minha cliente acredita que não pode faltar ali no seu local de trabalho. E esta semana ela já me trouxe a dinâmica que tem faltado, tem-se dado mais tempo a ela própria, sente-se muito mais leve e o trabalho está feito. E o dinheiro entra na mesma. Sim. Uau, fantástico. Fantástico. E perceber essa trajetória e esses movimentos que muitos de nós vivemos, às vezes sem consciência, é muito bom ter alguém com o olhar de fora que nos ajuda a ter a consciência. Mas, como você disse, o trabalho é mesmo nosso, né? O outro pode até ajudar, pode até mostrar caminhos, mas é você que vai ter que arregaçar as mangas e trilhar o caminho. Se não fizer, né, não vai acontecer. É mesmo isso. Eu sinto que nós, mulheres, às vezes queremos fazer tudo, sabe? E esse fazer tudo, às vezes, cria uma grande confusão. Que, de um outro lado, os homens têm isso, às vezes, mais organizado, porque eles vão por caixinhas. Primeiro fazem uma coisa, depois fazem outra. A gente faz uma coisa meio redonda, né? De querer aquela coisa de empurra o bebê com um carrinho, com a outra mão mexe a panela, com o outro alisa o outro filho. E a gente tem essa coisa, mas às vezes pode ser contraproducente para o resultado que a gente gostaria, porque cria, às vezes, uma entropia, uma grande confusão. Como é que você chega, depois desse processo, e como você citou, que fez a formação de Rebirthing, que te ajudou pessoalmente e profissionalmente muito, como é que você chega a essa mentora de mindset, essa mentora de autoestima? Como é que
foi estar agora nesse papel? Como é que está sendo? O ano passado, quando nós entramos em pandemia, lá está, eu senti necessidade de dar mais um up. Não sabia bem por onde. Tinha duas propostas de formações. Uma na área da estética e essa formação. A tua formação que era Master. Era Masterman. Uma máxima de 7 anos. E eu estive ali a ponderar entre uma e outra e eu cheguei à conclusão que eu não precisava, não era não precisar. O que é que fazia sentido para mim neste momento? Okay. Eu já trabalhava corpo, já trabalhava emoções, então realmente faltava-me um vértice do triângulo, que era a mente. Ok. E eu vou assim, ok, então de nada adianta a pessoa já trabalhar o corpo, saber que as emoções provocam as dores naquela parte, trabalhar as emoções e saberem de rebirthing já, qual é o padrão que faz, e estarem ali, eu estou assim porque tenho um padrão assim, a minha mãe sempre fez isso, não. Ok? Isso passa a uma informação. E essa informação tem que ser transmutada, tem que ser mudada. Né? A gente, a partir do momento em que tem a informação, ok, temos a base, e o que é que vamos fazer com essa base? Porque não podemos ir mudar o passado. Sim. É o que eu costumo dizer às minhas clientes. O passado é passado, aprendemos com ele, identificamos, mas agora é seguir para a frente. E seguir para a frente é criarmos uma mente saudável, uma mente criativa, uma mente que vai ter que te levar onde tu queres. E então o programa Master já foi a abertura de uma janela. Foi a janela e realmente comecei a sentir que fazia sentido. A partir daí nunca mais parei. Fui sempre trabalhada a mente, depois fiz a mentoria a certificação, não é? De Mindset. Mentora de Mindset milenar, sim. E acabei agora com o Premium, o programa Premium. E realmente, se eu tinha aberto uma janela, agora eu tenho uma porta escancarada. Porque é impressionante quando nós mudamos os nossos pensamentos e a nossa mentalidade na conformidade na mesma, respeitando o nosso corpo e respeitando as nossas emoções, com a base toda que eu já tinha, é assim, eu tenho descoberto que quando eu pensava que já tinha entregue tudo, eu ainda tenho tanto para dar, tanto para mudar, tanto para crescer, entende? E é uma coisa que eu às vezes até, digamos que assusta-me. Porque às vezes eu penso assim, onde é que eu vou parar? Sim. É mesmo isso. Mas onde é que eu vou parar? Todas as semanas me surgem ideias novas, programas novos, entendes? Formas de abordar as pessoas de outra forma, trabalhos diferentes, em que faça ligação de tudo o que eu já tenho. Ou seja, o que eu sinto que tenho para entregar às pessoas é uma bagagem cada vez maior. E eu sei que a pessoa que vier para mim, vier para ser trabalhada e quiser ser trabalhada e entrar com tudo, assim como eu entro com tudo para dar, se ela entrar na mesma energia do que eu, é inevitável a pessoa não conseguir alcançar aquilo que ela deseja. Porque eu não consigo. Fantástico, Sandrine. Você fala uma coisa que é muito interessante, né? Que eu cheguei a perceber a janela de possibilidade, de oportunidade que eu abri, quando eu abri verdadeiramente a minha mente estruturada, e até me assusta. E é uma coisa muito interessante, porque Nelson Mandela dizia exatamente isso, que as pessoas têm medo do seu próprio brilho. Elas não sabem como vão viver
com aquele brilho todo. E isso parecia que era mais uma dessas coisas, nessas frases feitas, mas a verdade é que quando a gente vai observando as pessoas, e eu desse lado de cá, como mentora, vou observando o que impede as pessoas de avançar, a maioria das pessoas que tem, na verdade, um impedimento de avançar, primeiro está ligada aos medos dela de dar passos, passos que ela nunca deu. E é o que a gente chama do medo do desconhecido. Mas o nosso grande desconhecido é a nossa grande luz. Que é a coisa que a gente fala, né? E eu acho engraçado, às vezes, uns termos muito, né, popular no nosso mundo mais holístico, esotérico, espiritualista, que nós somos luz, nós somos amor, nós somos luz. Ok, é uma frase linda, é uma expressão real. Agora, 99% das pessoas não fazer com ela. o que é ser verdadeiramente luz. Essa é a verdade. Então, é uma frase que se fala para se convencer. Né? Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Mas quando você é colocado numa postura de expansão, para você perceber qual é o teu real potencial, que tu pode chamar até de luz, de amor ou de bolinhas, não importa. É o teu potencial como ser humano. E muitas pessoas se assustam e evitam confrontar com isso. Então, ainda é necessário ter força para viver essa expansão, porque o medo aparece e que as pessoas às vezes nem dão conta que o medo está lá. E você percepcionou que tu, às vezes, quando pensa que está tão grande, expandindo, expandindo, tem uma parte que... Sim, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu sou luz, lá está o que tu dizes, eu sou luz, eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz, e eu costumo dizer muitas vezes, até o que é que tu fazes com tudo isso? Bem, a forma linda de ser, adoro. Então, e diz-me lá o que é que tu fazes com tudo isso? Porque continuas-te a queixar. Continuas, há um ano tu vens e dizes-me o mesmo e continuas a trazer os mesmos problemas. Então, se calhar está na altura de agarrar nisso tudo e para já, se calhar, saberes quem tu és realmente. Sim, por não saberes quem tu és, é que tu continuas a dizer que és luz, és paz e és amor. Porque quando tu souberes quem és isso e muito mais. És tudo o que tu quiseres. Exatamente, é isso mesmo. Que lindo, então, é mesmo isso, Sandrina, é mesmo isso. E então, ainda há pouco tempo, a semana passada, eu fiz uma aula aberta e eu dei um exemplo sobre para ver os pensamentos das pessoas. E eu perguntei se eu as confrontasse, nem fui aqui para nada de transcendência, eu disse assim, imagina que eu perguntava-te, dava-te a oportunidade de fazer, ou recomendava-te fazer uma cirurgia estética. Qual seria a tua resposta? Em que uma das respostas, uma disse, não fazia por medo do resultado, e a outra disse logo assim, é muito caro. E eu disse-lhe assim, como é que tu me podes falar num valor sobre algo que nem sequer sabes? Como é que tu podes dizer que é caro, se nem se falou valor, nem se falou em condições de pagamentos, não se falou em nada. O que tu estás a dizer não é isto é caro, é eu não mereço isto. Uhum. Isso é demais para mim. É caro demais para mim, né? É demais para mim. E depois eu disse logo, isso tem a ver com nunca haver o suficiente para ti quando tu precisavas em pequena. E ela aí começou logo a dizer assim, cada vez que eu pedia alguma coisa, nunca era àquela altura, nunca havia dinheiro, nunca havia nada para mim. E ok. Então, e agora? É a mesma coisa hoje, né? E eu assim, aqui agora adulta, na altura tu tinhas o medo e o respeito dos teus pais e não contrariavas. Aqui hoje, como adulta, tu tinhas hipótese de dizer assim, estamos a falar em que valores? Isso poderia ser pago de que forma? Durante quanto tempo? E se por alguma aventura eu tiver que falhar um mês, o que é que acontece?
O adulto fala, põe perguntas. Sim. E ouve as respostas e diz, sim, ok, avançamos, ou não. E tu, sem saberes nada, já disseste, não, isto não é para mim. É Eu muito caro. gosto muito de dizer, quando as pessoas trazem muita essa verbalização de uma coisa cara ou barata, né? Eu costumo, às vezes, brincar com as pessoas e dizer, é caro tanto quanto você. Né? Porque as pessoas são caras, né? São caríssimas para nós, são valiosas para nós, né? É isso, é caro tal qual quanto você. Agora, a questão não é ser caro ou ser barato, é se você tem disponibilidade de investir isto tudo em você. Ou se você tem o hábito de investir em tudo, menos você. Se na lista de prioridade você é a primeira pessoa ou é a última. É disso que nós estamos falando. E essa tomada de consciência que as pessoas têm que ter, que é quando é que elas vão decidir ser o topo do bolo. Quando é que vai ser o dia que vai acontecer o milagre, que as pessoas vão se colocar no topo e dizer, eu estou em primeiro lugar. Por quê? Porque se eu não existir, a minha vida não existe. E se a minha vida não existir, eu não posso ajudar ninguém. É Eu isso. costumo dizer que se tu não tens em ti, tu não dás aos outros. Sim. O que tu não tens para ti, tu não dás ao outro. Então é o que eu costumo dizer. Se tu não tens amor próprio por ti, que amor é que tu dás aos teus filhos? Qual é a quantidade? Se tu só tiveres 10%, 10 vezes 10%, não ficas sem nada para ti. Então, numa outra onda que eles precisem, não vai haver. Então, nós temos que nos abastecer, nós temos que. Eu até costumo dar sempre o exemplo do avião. Quando nós vamos no avião e caem a hospedeira vai a fazer a sinalética, e elas costumam dizer: quando as máscaras caírem, primeiro coloquem em si e depois põe na criança. Sim. E eu costumo dizer, porque a criança não vai ter a sabedoria ou o conhecimento para salvar um adulto. Mas um adulto pode salvar muita criança e muitas pessoas. É verdade. Agora, então, é o mesmo. quantos de nós identifica que emocionalmente e mentalmente somos crianças a ponto de querermos crescer para ser adultos que podem no futuro cuidar de uma criança? Não é? É isto. É mesmo isso. Muitas vezes perguntam-me se eu já sou avó. Porque eu já tenho um filho com 32 anos, né? Já casou, já vai fazer 4 anos. Então, já és avó? Já vais ser avó? E eu brinco que eles têm uma coelhinha de estimação. E eu costumo dizer, sou a avó de uma coelhinha. E é mesmo isso. E às vezes quando o meu filho diz, mãe, tem calma. Às vezes estou, mãe, tem calma. Você, filho, eu tenho. Eu estou preparada. Quando ele vier, estou cá para receber. Agora, é preciso que vocês estejam preparados. Mas também lhe digo sempre, costumo brincar. Mas olha, filho, olha que se formos por preparação, eu acho que nós nunca estamos preparados para. E tudo acontece na mesma, porque eu sou o maior exemplo que aos 16 anos eu não estava preparada para ser mãe, nem sequer esposa. Sim. E, no entanto, aconteceu e tudo se criou. Tudo, às vezes as coisas vêm no tempo certo. E cada vez mais é aquilo que eu digo. Eu acredito que tudo vem no tempo certo. As oportunidades chegam. Nós temos é que estar atentas e despertas. Exatamente. Porque se criamos aquelas muralhas de não queremos, só nós é que sabemos, só nós é que temos razão e tudo o que vem de fora é perigo, é difícil vermos as oportunidades como algo bom, como eu dizia daqueles azares bons. Ainda bem que eu tive aquele problema na coluna, que o médico disse que eu ia ficar paralisada aos 30 anos, que graças a Deus estou com 38 e não tenho problemas na minha coluna. Mas talvez se eu não me dissesse isso, eu não teria dado o salto e ido para procurar a estética. E da estética dado o salto para a Ayurvédica, e da Ayurvédica para o Rebirthing, do Rebirthing para o Mindset.
E é assim, quem sabe mais por diante, mais, é isso, é estarmos atentos a. E eu acho que quando nós sabemos que somos merecedores e que nada nos vai faltar, as coisas vêm, as coisas vêm. Não podemos ter medo do dinheiro, porque muitas vezes começamos ou queremos, desistimos, adiamos, e mais adiante as coisas, às vezes, nós somos obrigados a fazer aquilo que andámos a adiar de uma forma menos boa, porque o universo encarrega-se de nos mostrar de uma forma mais torta aquilo que podíamos ter já mudado lá atrás e que escusávamos de chegar a esse ponto onde estamos. Eu costumo dizer que aquilo que vem a mim é para mim. Agora, se eu vou aceitar e acolher, isso é outra história. Não é? Porque vem a mim, aquilo que eu peço vem a mim. E muitas vezes, você sabe, assim como eu, que trabalhamos com pessoas que trazem questões, dores, vidas que não estão fantásticas, elas pedem soluções, as pessoas pedem soluções. Eu gostaria disto, ok. Agora, para ter essa solução, você tem que fazer algumas coisas. E aí nem sempre as pessoas querem. A solução que elas pedem chegam. Elas fazem contato com uma possível solução e acreditam que aquilo é uma solução, mas não querem se determinar a absorver aquilo, a realmente a transformar a sua história e a sua vida. E eu acho que o teu trabalho agora, tanto de mindset como de autoestima, pode ajudar muitas pessoas a isso, porque se eu não tenho uma autoestima, se eu não tenho em alta conta, eu não vou adquirir nada que tenha grandes valores, porque eu vou adquirir coisas na medida do valor que eu dou a mim. Se eu dou para mim um valor de 10, eu vou adquirir coisas que valem 10. Se eu dou para mim um valor de milhões, eu vou querer coisas que valem milhões. É o valor que eu dou para mim. Que valor eu acredito que eu tenho. E esse é um valor que eu me dou. Não é ninguém que me dá. É autoestima. É a estima que eu tenho por mim. É como se eu imaginasse que eu tenho o meu filho ou um animal de estimação, que eu tenho grande estima. Eu vou dar para ele o melhor, pela estima que eu tenho. Então, se eu tenho uma grande estima, eu vou me dar o melhor. Agora, se eu acredito que eu mereço o melhor e não quero me dar, não assumo me dar, na verdade, eu estou com uma questão muito grande de autoestima. É isso que você trabalha com as pessoas na tua mentoria, Sandrina? Fala um pouco dessa mentoria. Nas mentorias eu trabalho a autoimagem, a autoestima e a consciência financeira também. Vou trabalhando as três partes e tenho um projeto lá mais adiante, que é um programa de mindset que envolve, é anual, vai ser um programa de 1 ano, em que a pessoa vem para mim e todas as semanas nós temos um tratamento diferente, desde rebirthing, desde massagem ayurvédica, desde mentoria sobre mindset pronto, e outras vertentes que eu vou estar ali a seguir, a encaminhar para entrar mesmo num processo mais profundo, como se fosse, como te explicar, um renascer total, entendes? Aquela pessoa que quer agarrar nela e ser transformada, entende? Como se entrasse num túnel e sai do outro lado do túnel uma pessoa diferente. Ok. A pessoa que então, ela várias áreas da vida, né? Sim, vamos trabalhar tudo aquilo que ela trouxer para desbloquear, tudo aquilo que realmente ela desejar e que ela permitir, no fundo. Também vai ter que haver uma permissão da parte dela para se avançar. E se as pessoas que estão ouvindo quiserem entrar nesse túnel contigo, as inscrições já estão abertas? Ainda não, porque neste momento é assim, eu posso abrir as inscrições, mas neste momento ainda não lancei sequer o programa, porque como estamos em confinamento e a parte da massagem eu não a posso fazer, porque estou fechada, né? Acabo por estar a aguardar mais um tempo, a ver se as coisas realmente começam a funcionar,
para não ter que falhar, entende? Não ter que começar, lá está, começar um programa e ter que haver cortes porque há um confinamento, ou há isto, ou há aquilo. Então, quando for para começar, que seja para começar de uma forma certa, que a pessoa leve tudo como deve ser. Quiser começar um processo com você agora, o que as pessoas podem fazer ainda nesse processo de confinamento? Sim, neste processo de confinamento eu tenho a mentoria de como criar uma autoimagem que leva à autoestima e tenho também o programa de mindset sobre a consciência financeira e emocional. Estou com as duas mentorias a funcionar. Em vários horários, tenho vários horários neste momento porque tenho disponibilidade e mesmo no fim de estar comprometido, irei gerir a minha agenda de forma a continuar na mesma com esses horários até finalizar. São sessões, são mentorias de 10 aulas, 10 a 12, há delas de 12, há delas de 10, e uma está estruturada por módulos, ou seja, podes tirar no módulo de 6 e depois fazeres um upgrade para os outros 6, entendes? Para quem só quiser começar com uma fase, faz a primeira fase e depois avança para a segunda, ou então pode fazer logo a mentoria completa, porque eu tenho pessoas que vão fazer tudo, vão fazer as 12 sessões, e tenho outras que estão a fazer só 6, vão começar com 6. Ok. E se essas pessoas quiserem, nesse momento, podem te contactar e se inscrever nessa? Claro, ainda podem. Ou essa sobre autoimagem, é isso? Sim. Autoimagem que leva à autoestima. Autoestima. Ok. Quer dizer, as pessoas têm, na verdade, material e programas que podem ajudar. E ouvindo-te, essa é uma das razões que eu quis trazer, porque eu queria que as pessoas percebessem que é possível a gente desenvolver o lado nosso humano, né, um desenvolvimento emocional, também o nosso desenvolvimento intelectual, juntar os dois mundos para ter sucesso, porque separado a gente tem metade do sucesso, essa é a verdade, né? A metade da realização. E quando a gente fala de sucesso, e eu particularmente quando falo disso, eu estou falando de realização, de olhar em volta e se sentir realizada com o que criou. Ou ter a percepção de que o que tem em volta não é ainda o que eu gostaria, mas eu posso arregaçar as mangas e ter ferramentas e formas de, né, arrumar. Não é isso, né? Sim. E eu esqueci-me de dizer ainda há pouco que tenho mentoria de grupo, mas também faço a mentoria individual. Se uma pessoa, sim, o valor é diferente, sim, claro. Mas há pessoas que não se sentem à vontade para partilhar, para estar num grupo, e ok, eu faço o trabalho individual, agendamos, e é tranquilo, faz. Porque nem todas as pessoas têm essa vontade de partilhar, lá está, falar sobre a vida mais intimamente, exporem os problemas, ainda aquela crença de mostrar vulnerabilidade, entendes? Ficam muito vulneráveis à sociedade e ficam a saber dos podres, como elas dizem, que no fundo a máscara que elas põem não deixa passar para o mundo. E então, ok, não deixam de fazer esse trabalho por ser uma mentoria de grupo. Bora lá, fazemos individual, não há problema nenhum. Okay. E essas mentorias são para mulheres, né? Sim, tenho a maior parte delas, neste momento é tudo com mulheres, sim. É para mulheres. Ok. Olha, Sandrina, eu acho que foi fantástico, acho que as pessoas devem ter gostado, principalmente toda essa tua trajetória de vida, que às vezes eu gosto de contar um pouco da minha também, e eu acho que é importante as pessoas perceberem que a gente chega onde a gente chega por muito trabalho. Basicamente, muito trabalho pessoal, que é descobrir quem se é, para descobrir o que se quer e de que forma alcançar o que se quer. E hoje, na mentoria, uma das coisas que eu falei para os mentorados, que era, se alguém disser para você que teve realização e sucesso e foi fácil, esqueça.
pode dizer claramente, isso não é real, eu não te conheço, mas deve ter uma mentira. Porque todo o processo que a gente faz, né, para encontrar caminhos, para mudar a estrada, para ajustar, para ter mais informação, para trabalhar mais as nossas dores, as nossas sombras, o nosso intelecto, nada pode ser de uma hora para outra. Não. Então, uma coisa que o sucesso está totalmente desconectada do imediatismo. Não é para agora. Eu faço agora constantemente para ter resultados lá na frente. Então, não existe imediato, existe disciplina, comprometimento e, principalmente, coragem para tomar uma decisão de mudar a vida. E quando a gente toma coragem, essas nossas supostas objeções, o tempo, o dinheiro, aqueles que me amam, acabam perdendo a força. Porque eu tenho que escolher o que, que eu vou fomentar mais. Quem é que vai ganhar? Se é os meus pensamentos que trazem realização ou se são os meus pensamentos de fracasso. Se é o meu desejo de realizar ou se é o meu medo daquilo não acontecer. Se eu não colocar isso na balança e se não ganhar sempre o que eu quero fazer, as objeções sempre vão ganhar. E todos nós somos humanos e todos nós temos essas três objeções. O que acontece é que quando as pessoas alcançam mais resultados, essas objeções são caladas. A gente adquire o poder e a maestria, se a gente puder chamar assim, de dizer: eu não vou dar atenção a isso, isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o meu valor pessoal. Eu não vou ter atenção a isso, porque isso não tem a ver com tempo, tem a ver com a minha disciplina e merecimento. Eu não vou dar atenção a isso, porque nós não estamos falando de amor, estamos falando de autoestima, de amor próprio. E se eu não desenvolver o amor por mim, como a Sandrina bem disse, o que eu vou dar para o outro é muito menos. Porque se eu só tenho 10, se eu der 10, eu fico sem nada. Então, de qualquer maneira, eu só posso dar menos que 10. Então, será que não é mais legal a gente desenvolver por nós mesmos um nível de amor próprio muito maior para que a gente possa dar mais e para mais pessoas? Pensem nisso, principalmente as mães, as mulheres, que às vezes condenam os seus negócios ao fracasso porque não estão conseguindo soltar a culpa, não estão conseguindo se colocar em primeiro lugar, estão tentando fazer tudo ao mesmo tempo e vira aquela grande bagunça que a Sandrina falou aqui e gera confusão e não gera sucesso. Então, está na hora da gente realmente decidir experimentar o que muita gente fala por aí. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz. Então, isso quer dizer, eu sei quem sou. Porque se eu ainda não sei quem sou, eu tenho uma máscara acerca de mim. Que às vezes eu até acredito nela, que às vezes eu até me iludo achando que eu sou aquilo mesmo. Mas, na verdade, eu ainda nem sei quem sou. Como disse Mandela, eu tenho medo é do desconhecido. Eu tenho medo é da minha luz. Eu tenho medo do ser que eu sou. Consequentemente, eu nem percebo, mas eu tenho medo mesmo de viver a plenitude do meu sucesso, da minha realização. Então, vamos sair desse padrões e vamos começar mesmo a assumir, a ser quem se é. Não só falar que se é, a ser. Como eu gosto de brincar, mostre-me. Mostre-me os resultados, que aí eu vou realmente saber se você descobriu quem é ou se você só está falando. Sandrina, muito obrigada. Não sei se tem mais alguma coisa que você queria deixar como mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, para estarem contigo. Tem esse espaço para a gente fechar. Para estarem comigo e não só, quem quiser fazer, eu recomendo todo o processo que eu fiz contigo. Acho que é simplesmente maravilhoso e sou grata por existirem pessoas como tu neste mundo e que têm o dom de trazer essa partilha para todos nós. Porque muitas pessoas têm a sabedoria, mas não a partilham. Ficam com ela e como se aquilo só eu é que sei, só eu é que faço. E eu acho que isso sim é um egoísmo enorme, porque se é bom para mim, porque não partilhar com o mundo? E é muito isso. Às vezes, durante algum tempo, eu senti frustração
quando eu queria entregar algo a uma pessoa que eu via que ela realmente necessitava e que aquilo ia ajudar muito, e que ela dizia, ai não, obrigada, não, ai agora não, e eu pensava assim, bolas, porquê? Porquê? E então acabei por aprender todo este aprendizado contigo, foi mesmo isso que me trouxe esta serenidade ao mesmo tempo, para aceitar que todos nós temos um tempo diferente, mas que mais dia, menos dia, somos encostados à parede e, ok, tem que ser. Então, o teu trabalho é maravilhoso. Quem puder fazer contigo, faça. Mas quem quiser fazer comigo também pode fazer. É também maravilhoso. Porque é assim, estamos todas ao serviço do bem e acredito que muitas pessoas por aí têm dons maravilhosos para entregar e muitas pessoas para receberem. Então tem que se criar um equilíbrio entre quem tem para dar e tantas que têm para receber. Para este mundo realmente começar a ficar mais equilibrado e não haver tanto ressentimento, tanta raiva, tanta inveja, como se vê hoje em dia, infelizmente. Nós não somos de ninguém, somos do mundo e todas nós temos imensas coisas para dar. Então é mesmo isso. Dar, entregar. Entregar. Exatamente isso. É mesmo entregar, sim. Exatamente. E gratidão por estar aqui. É verdade, não vale nada, né, Sandrina? A gente ter tanto conhecimento, tanta informação, e está fazendo essa passagem de informação, às vezes, de uma forma tão restrita. E restrita significa eu posso dar muito mais, mas acabo dando menos, porque eu, como profissional, ainda não me expandi o suficiente para chegar a tantas pessoas. É isso que a gente quer dizer, que é quanto mais nós que temos um pouquinho de conhecimento, que estamos buscando clareza, buscando discernimento, temos que partilhar para mais pessoas. E às vezes, como nós estamos contraídos, com uma consciência de escassez, a gente não consegue entregar para tantas pessoas que precisam aquilo. Então, muito grata, Sandrina. É isso mesmo que eu acredito, é por isso que a gente trabalha junto, é por isso que eu te trouxe aqui também hoje de novo, que há uma humanidade, há uma forma de trabalhar, há uma forma de entregar, que entrega para o outro aquilo que é bom, para que o outro possa mudar a vida. Porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Para voar, é para voar todos juntos. O que acontece é que uns começam o voo antes do outro, porque cada um tem o seu tempo. E quem começou o voo primeiro tem que passar a palavra para os outros, para que todo mundo voe, porque só assim faz sentido. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram com a gente até agora. A Sandrina está aí, está nas redes sociais, no rodapé está passando as informações sobre ela também, você já deve ter anotado as páginas da rede social, tudo onde você pode encontrar possibilidade de fazer um trabalho com ela nesse momento de confinamento. Ainda estamos fazendo trabalhos online, a Sandrina está aí. Quando a gente sair do desconfinamento, tem mais projetos lindos que são presenciais, então, por favor, gente nasceu para brilhar. Para isso, tem que escolher, mexer, se levantar do sofá e ligar o interruptor. Caso contrário, você vai só repetir que você é luz, que você é paz, que você é amor, mas nada vai mudar. E não é isso que a gente espera do ser humano. A gente precisa mudar para poder ajudar a mudança do mundo que a gente quer. O Talk Show Antes do Jantar volta na próxima semana, como sempre, às quintas-feiras, 18 horas de Portugal, 15 horas do Brasil. Nós estamos aqui para partilhar conhecimento e para fazer com que as pessoas descubram que tem forma delas mudarem a vida, desde que elas queiram, levantem do sofá e façam por isso. Eu sou Marinela Leal, ficamos por aqui. Obrigada, Sandrina.